na delegacia denunciando o crime. Provavelmente ele seria autuado e preso também pelo crime de Maria da Penha, né? Vamos mudar de assunto. Você é do tipo de pessoa que faz uma compra pela internet e fica esperando chegar o pacotinho, porque os criminosos estão se aproveitando desse momento para enviar links falsos. Eles fingem que são do correio para aplicar o golpe. A Selma recebeu uma mensagem estranha pelo celular, dias depois de ter feito compras no site internacional. A página que ela acessou é uma cópia fraudulenta do site dos Correios. Para liberar o produto que os criminosos diziam estar retido, era necessário pagar R$ 87, o que era mais caro do que o valor da compra, que não chegava a R$ 50. Eu recebi um SMS falando que o meu produto tinha sido taxado. E ao clicar nessa mensagem foi direcionado diretamente para o meu e-mail e ali tinha instruções para que eu colocasse os meus dados completos, nome, CPF. Os Correios não mandam mensagens dando caminhos para regularizar o pagamento de impostos. A orientação é acessar a página oficial dos Correios e acompanhar o andamento da entrega pelo código de rastreamento. Este especialista em segurança digital afirma que, além do prejuízo financeiro de pagar por um produto que não está retido, clicar no link malicioso pode expor a pessoa a perigos ainda maiores. Você corre o risco de ter o seu celular infectado com uma vulnerabilidade e bandidos podem subtrair esses dados pessoais, inclusive para aplicar outros golpes. Por isso é importante ficar atento. Anselma percebeu que era um golpe. Quem fez essa compra para mim foi minha filha e na hora que eu vi, eu pedi para ela olhar a previsão de entrega. Quando me falou que era até dia 25, eu falei, não, isso aqui é um golpe e fiquei aguardando o produto. 2 dias depois eu recebi o produto sem precisar pagar nada. Desconfie, viu, de qualquer mensagem que você receba. Quero te chamar para essa conversa, porque, aliás, é uma conversa que vai dividir muito a opinião, até na sua casa aí, com os filhos, com o marido, porque um vídeo na internet de um pai está causando essa polêmica toda. Eu vou explicar para você por quê. Ele teve uma ideia para tentar ensinar o filho a usar o cinto de segurança no banco de trás. É que o garotinho queria ficar ali deitado no banco, e aí ele deu uma freada brusca. O garoto caiu nesse momento. O vídeo causou polêmica. O pai tem um plano para dar uma lição ao filho que não quer usar o cinto de segurança. O menino está deitado no banco de trás do carro, distraído, tomando água, até que, de repente, o pai freia bruscamente e o garoto cai no assoalho do carro. Ele se levanta, assustado, e o pai já começa a se explicar. Muita gente vai me julgar. Mas você fala, senta certinho, coloca o cinto. Às vezes o único jeito de aprender é assim. Alisson acertou quando disse que seria criticado. O castigo que ele aplicou no filho dividiu opiniões. A melhor forma é a conversa, é explicar, tentar conversando mesmo. O pai tem que educar o filho. E hoje em dia, as crianças hoje em dia não tá fácil, né? Cuidar de criança, né? Então, a senhora não acha exagerado que tipo ele... Não acho. Alisson explicou por que tomou a atitude. Estávamos no supermercado e ao sair do supermercado entramos no veículo, colocamos o filho mais novo na cadeirinha, colocamos o cinto e o Ben, o mais velho, sentou do lado dele. Escutei o barulho, colocando o cinto e falei, tudo bem, 10 a 10. Entramos no veículo, na hora que eu liguei o carro, escutei clac. Opa, olhei para trás, o Ben deitado no banco de trás. Filho, coloca o cinto. Finge que não tá me ouvindo. Ben, coloca o cinto, filho. Sabe que é perigoso. Não colocou o cinto. O Alisson não foi o único a causar polêmica. Claro que cada pai ensina de um jeito, mas a forma como alguns tentam educar os filhos pode gerar controvérsias. E agora as divulgações dos castigos na internet viraram uma tendência. Em São Paulo, uma mãe levou a filha à escola com balde, bucha e sabão. A adolescente foi obrigada a limpar as mesas que tinha riscado durante a aula. Olha aí que bonito. Vamos, esfrega direito. Castigos sempre fizeram parte da educação de várias famílias. Só que agora, com o celular na mão, muitos pais escolhem, além de castigar, filmar a punição e expor nas redes sociais. Isso levanta um outro debate. Qual o limite entre educar e maltratar?
Para essa psicóloga, a exposição na internet pode provocar traumas nas crianças. Gravado e exposto nas redes sociais, isso pode trazer uma consequência ainda mais grave para as crianças, como, por exemplo, a criança ter medo de errar, a criança ter medo de contar as coisas para os pais. Então, os pais devem se preocupar muito mais com a construção do vínculo do que com punir ou não. O Alisson não se arrepende de ter gravado o vídeo. Ele garante que o filho aprendeu a lição. Mas no final de tudo isso se resultou no quê? Ele aprendeu a colocar o cinto. Depois disso, ele entra no carro, coloca o cinto e não sai mais. Câmeras de segurança flagraram um acidente em São Paulo com 2 caminhões. Quando o que está na frente reduz a velocidade, o outro que vem atrás atinge o veículo. Segundo a polícia, o caminhão maior transportava canos de ferro, canos metálicos, que se deslocaram com a batida e acabaram fazendo o veículo da frente se levantar, assim, ó, a parte do baú. Apesar do susto, que foi grande, ninguém saiu ferido, mas o trânsito teve que ser desviado. Os 2 veículos foram removidos depois com o auxílio de um guincho. Ainda no capítulo de flagrantes, você vai ver agora um carro que capotou depois de bater em outro, que estava estacionado na rua. O acidente chamou a atenção de quem passava ali por essa rua. Aparentemente, o acidente aconteceu por causa de um erro mesmo do motorista. A rua ficou totalmente bloqueada depois dessa batida. Só o motorista teve ferimentos leves e uma perícia vai identificar o que provocou esse acidente. O outro estava ali estacionado, havia ali um motorista aparentemente também, né? E o outro chega, bate e capota, interrompendo todo o trânsito ali. Não, o carro estava parado, ele só se movimentou com a batida. A impressão é de que havia alguém ao volante, mas não. Ele foi impulsionado por esse outro carro que fica de ponta cabeça no asfalto. Isso aconteceu em São Luís do Maranhão. Olha aqui, ó. Olha aqui o que é um perigo também dentro do carro. Que tem motorista que fica dirigindo com isso aqui na mão, isso aqui em cima do colo, isso aqui no meio das pernas, isso aqui no painel. Distração, não pode. Um carro, por exemplo, invadiu uma academia, assustando os alunos. A gente não está livre de um acidente em lugar nenhum, né? A motorista perdeu o controle, bateu no outro veículo que estava estacionado e acabou invadindo a academia. Aproximadamente 16 pessoas estavam treinando ali no momento do acidente. Ninguém ficou ferido. Além de quebrar o vidro da academia, né, o carro também acertou 3 aparelhos de ginástica lá dentro. Essa motorista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, ela foi encaminhada para um hospital. E esse é um flagrante que vem da cidade de Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Agora, um acidente que não aconteceu. O motorista de um caminhão conseguiu evitar que isso acontecesse porque ele entrou ali numa área de escape, numa rodovia do Paraná. Vou falar a rodovia exatamente para você, a BR-376 em Guaratuba. As imagens mostram o carro no canto esquerdo, saindo da pista, entrando na área, preparada para evitar acidentes bem no trecho de serra dessa rodovia. O motorista do caminhão percebeu uma pane nos freios e decidiu usar o dispositivo de segurança. Não houve feridos nesse caso. E você se lembra da taxa das blusinhas aqui no Brasil? Agora é a vez do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidir cortar a isenção tarifária da China. Direto dos Estados Unidos, quem traz as informações pra gente é o correspondente Vandrei Pereira. Vandrei, bom dia. Oi, Mariana, muito bom dia a todos. Pois é, aqui nos Estados Unidos as taxas sobre produtos chineses considerados de baixo valor também subiram. A gente está falando de remessas de até $800, ou seja, 4.000 até 4.530 reais, que agora pagam uma tarifa de 120% do valor do produto, ou uma taxa fixa de $100 por item, cerca de 565 reais. E essa taxa fixa tende a aumentar já no próximo mês. Só para se ter uma ideia, até então esses produtos considerados de menor valor tinham isenção de impostos, era taxa zero para a importação. Mas, ao que tudo indica, há sinais de que Estados Unidos e China começaram, no finalzinho dessa semana, a buscar algum tipo de acordo para essa guerra tarifária entre as duas maiores potências do mundo. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Vandrei, obrigada pelas suas informações ao vivo com a gente aqui no Fala Brasil, diretamente dos Estados Unidos.
A gente segue por aqui agora contando de uma nova imagem capturada pelo maior telescópio solar do mundo, que mostra detalhes da superfície do Sol jamais vistos. O telescópio mostra em 3 dimensões todo o esplendor da estrela mais próxima da Terra. Esses detalhes são muito importantes para os cientistas conseguirem prever tempestades solares, por exemplo. Tempestades essas que são capazes de interferir diretamente na nossa vida aqui na Terra. Essa imagem inédita do Sol foi tirada em dezembro do ano passado pelo US National Science Foundation. Amanhã às 6 da tarde, ao vivo, você entra no clima da rodada com o aquecimento futebol. E às 6h30, a bola vai rolar para Cruzeiro e Flamengo. Futebol na Record, sua paixão em campo. Amanhã, a partir das 6 da tarde, você entra no clima de mais uma rodada com o aquecimento futebol. Com muito ingrediente, com muita variável. E às 6h30, a bola vai rolar. 2 dos bons times do campeonato. É o primeiro reencontro de Gabigol com o rubro-negro. Ele foi simples, objetivo. Mas do outro lado, também tem chance da lei do ex. Entrada em ação. Cruzeiro e Flamengo. Um jogaço para você curtir. Brasileirão é aqui na tela da Record. Amanhã todo mundo ligado aqui na Record, né? Antes disso, deixa eu te contar uma coisa. Tá na hora do almoço? Você já, tomou café da manhã com a gente. Agora, se você já tá faltando aí a sua refeição, a comida da família inteira, eu vou ajudar nesse processo. Eu não, aliás, quem tá em campo para ajudar a abrir o seu apetite no Fala Brasil de sábado é o meu amigo Douglas Dias, que já tá muito bem posicionado, mas nem eu sei onde ele tá. Eu sei que tem comida envolvida nesse assunto, né, Douglas? Conta pra gente onde é que você tá. Tá bom aí? Coisa boa, tá bom demais. Tá calor porque a gente tá aqui bem perto do fogo, mas olha só, a gente tá aqui no estacionamento da Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, onde está acontecendo o Festival Volta ao Mundo e o Festival Burger. São 2 festivais acontecendo ao mesmo tempo. E o Festival roda e o Fala Brasil roda junto com os festivais. Felizmente eu tô aqui para mostrar para vocês. Olha só que maravilha. Esse daqui é o torresmo de panceta, torresmo de rolo, né? Aqui, ó, fica horas e horas e horas no fogo até chegar no ponto. Aqui do lado nós temos as costelas aqui que vão horas de calor para poder ficar macia, suculenta. É parte do festival. Esse churrasco aqui, ele faz muito sucesso nesses festivais que a gente mostra. Mas a gente tem aqui comida típica de mais de 10 países. E aí as pessoas chegam aqui, a entrada é gratuita, escolhe o que quer comer, de que lugar, de que país. E aí é só chegar e comprar. Aqui eles montaram pra gente, olha só, uma amostra desse festival, uma mesa maravilhosa com um pouquinho de cada uma dessas barracas. Nós temos aqui, como eu falei, mais de 10 países e comidas típicas de vários locais aqui da América do Sul, também, enfim, de países da Europa. Nós temos hambúrgueres. Estados Unidos aqui, ó, nesse festival, eles pegaram hambúrgueres típicos de cada região aqui dos Estados Unidos. E aí nós temos, olha só, o joelho alemão, que eles chamam de Eisenbach, passando por uma comidinha brasileira, que é o baião de 2. Nós temos os choripãs, temos comidas aqui da Ásia também. Muita coisa gostosa nesse festival que está acontecendo hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã até as 10 horas da noite. Isso daqui, ó, muita gente não sabe. Se assiste o Fala Brasil, já viu, mas se não assiste, ó, isso aqui é um hot dog coreano. Hot dog coreano é um hot dog cheio aí de recheio. E tá aqui, para todo mundo, é só chegar no estacionamento aqui da Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo. Delícia, Douglas. Voltamos Olha. ao estúdio do Fala Brasil. Até me perdi. Viu, Fabi? Ainda está vazio, porque está um pouco cedo para o horário do almoço, mas daqui a pouco vai estar lotado. E aí, gente, quando tem um lugar assim, cheio de delícias, a gente está com a nossa atenção voltada para esses quitutes maravilhosos, a gente se esquece um pouco de outros detalhes. E muitas vezes, sabe quando você se senta no bar, no restaurante, e deixa a sua mochila de trabalho, sua bolsa ali na cadeira do lado, ou põe o seu celular em cima da sua mesa? Pois a gente vai te mostrar agora que tem criminoso que consegue te roubar se aproveitando dessa situação.
Eram 9h30 da noite e o vídeo mostra a calçada de uma lanchonete movimentada. O alvo dos ladrões é este homem de branco na mesa e a mochila dele está na cadeira ao lado. Os criminosos são estes dois homens em pé perto do tambor vermelho. Um deles vai para a mesa atrás da vítima e chama o comparsa que falava ao celular. Em seguida tira a blusa, finge colocar atrás da cadeira e observa a distração da vítima. O ladrão passa um tempo mexendo na peça de roupa enquanto puxa a cadeira com a mochila. Os amigos que estavam conversando não percebem nada. Quase 3 minutos depois, o criminoso puxa a mochila, coloca na cadeira da frente, levanta e a dupla vai embora. O homem de blusa branca do vídeo, que foi vítima dos criminosos, é o produtor musical e DJ Leonardo. Ele estava sentado exatamente nesta cadeira quando foi furtado sem notar a ação dos ladrões. Eu estava conversando com meu amigo, eu acho que na real ele até sentiu isso, né? Acho que ele sentiu que a gente não estava concentrado no externo e simplesmente tirou proveito da situação. Leonardo conta que só percebeu o desaparecimento da mochila uns 5 minutos depois, sem acreditar que tivesse sido furtado. Eu levantei e aí quando eu levantei assim, quando eu levantei eu olhei e eu não vi a mala assim. E aí na hora foi meio que... Não é possível, eu acho que meu amigo alguém pegou e botou no bar, sei lá, alguém tá brincando comigo, sabe? Você imagina que foi roubado assim. Ele teve um prejuízo grande. Foram levados um computador, fone de ouvido profissional e o pior, todo o repertório de trabalho dele. O prejuízo foi uma vida, assim. Foi uma vida que foram anos, 5 anos de trabalho que eu tinha nesse computador, de músicas, de produções minhas, de coisas que, sabe, eu botei horas e horas e mais horas e, sabe, noites viradas e o trabalho de uma vida mesmo, assim. Os funcionários daquela lanchonete que fica em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, não quiseram gravar entrevista, mas disseram que a ação de criminosos é muito comum pela região. E geralmente não é uma abordagem violenta, à mão armada, e sim com muita estratégia, como nós vimos no vídeo do circuito de segurança. Geralmente é a distração à isca para a escolha da vítima, como explica este especialista em segurança. Estou num happy hour, eu num almoço, com um bar como esse, eu posso sim ficar descontraído ali com um amigo de família, mas não distraído. A distração ela gera a oportunidade a esse criminoso que é planejado e ele consegue entender e fazer a leitura do ambiente. A gente não deveria ter que se preocupar nesse tipo de situação, mas infelizmente não dá para esquecer que o perigo está ao redor. No caso de mochilas, bolsas e malas, apenas deixar ao lado, mesmo que próximas, não é seguro o suficiente, como nós vimos no flagrante. No caso desse, eu colocaria a bolsa nessa cadeira lateral, a parte interna, e eu travaria aqui, eu soltaria a cinta dela e prenderia na cadeira para ficar com um controle melhor. Ou nesse caso aqui, não vou tirar da cinta aqui, eu colocaria aqui na minha frente. Aqui é um pouco desconfortável às vezes você comer, mas dá para o meu colo e gera uma ação muito mais de análise em relação ao criminoso. Ele precisa gerar, às vezes, uma ação que envolve muito mais um dano de confiança ou até um descontrole, uma agressividade. O que não é o caso dele. O furtador ele quer sutilidade na ação. Cuidado também ao ir ao banheiro deixando pertences sem supervisão. E outra coisa é o celular, que muitas vezes está sobre a mesa, chamando a atenção. Mesmo diante dos teus olhos, existe risco de furto. Ele visualiza de longe, nem precisa de muita técnica para isso. Ele furta o celular e sai correndo, é difícil você alcançá-lo. Uma outra forma também que você visualiza muito, infelizmente, pessoas deixam o celular na beira da mesa e pessoas vêm vendendo algo, mostrando algum produto. E nisso que ele vai mostrar um produto, ele tampa o celular, né, pega o celular por baixo, né, disso que ele mostrou, que seja um cardápio de alguma coisa, ele vai embora e a pessoa nem percebe que o celular foi furtado. O Bruno é dono deste restaurante com mesas na calçada, na zona norte de São Paulo. Ele diz que sempre alerta os clientes para que não descuidem dos objetos pessoais. A gente procura estar alertando para não evitar, né? Na verdade, evitar Ou tá muito, né? Tá ali comendo, bebendo, vai ao banheiro, deixa ali. Né? Isso, aí larga e assim, acaba, na verdade, esquece, né? O Leonardo não tem esperança de recuperar o que foi levado. E como toda vítima, fica com o prejuízo e o medo.
não tire o telefone na rua, não faça isso, não faça aquilo. Você tem que sempre ter uma atenção, você tem que viver sempre num estado de alerta, que a qualquer momento você pode ser roubado, podem te matar, cara, qualquer coisa pode acontecer numa janela de 2, 3 minutos, assim. A Secretaria de Segurança Pública informou que está investigando o caso do Leonardo e tentando identificar esses criminosos. Idosos que estavam num bar foram vítimas de uma tentativa de assalto, mas olha, eles decidiram não entregar os celulares. Os criminosos fugiram sem levar nada. A gente tem imagens sobre esse assunto que mostram os 2 homens sentados na porta de um bar e um casal chegando ao local de motocicleta. A mulher que estava na garupa desceu do veículo e anunciou o assalto. Ela foi em direção a um dos homens, mas encontrou resistência ali, ele não queria entregar. Em seguida, partiu para cima do outro idoso que também se defendeu segurando o celular. Nenhum dos aparelhos foi levado, a dupla acabou fugindo ali do lugar, logo depois dessa tentativa frustrada. Olha, a mulher vai em direção a esse homem, entra atrás dele, tenta de novo e depois sobe na garupa e foge. Isso aconteceu em Fortaleza. Um jovem de 19 anos morreu em um acidente em um parque de diversões. Outras 2 mulheres ficaram feridas. Esse brinquedo tem um nome, ele é conhecido como Expresso do Amor. Um rapaz de 19 anos chegou a receber o atendimento e a cadeirinha onde eles estavam caiu, mas ele morreu ao chegar na unidade de pronto atendimento. Por causa desse acidente, a Prefeitura de Petrópolis, no Rio de Janeiro, cassou o alvará de funcionamento desse parque de diversões. A polícia já fez uma perícia e continua investigando esse caso. Trago agora um homem que invadiu uma joalheria e levou 66 peças de ouro no interior de São Paulo. A joalheria fica dentro de um supermercado. Armado, o ladrão fez ameaças a uma balconista e entrou logo em seguida no estabelecimento. Segundo a polícia, o assaltante levou pulseiras, colares, brincos e anéis de ouro, 18 quilates. Ainda de acordo com os policiais, um comparsa estava numa moto e conseguiu ajudar na fuga desse assaltante. Isso aconteceu em Sumaré, uma cidade que fica bem pertinho de Campinas, a mais ou menos 1h20 da capital São Paulo. O golpe da saidinha do banco, você já conhece, os criminosos ficam esperando a pessoa que sai do banco para atacar, mas agora também tem o golpe da saidinha de casa. Eles ficam horas rodando pelos bairros residenciais à espera de alguém que esteja abrindo a porta da garagem. Que perigo, né? E esse é o momento do assalto. Foi assim que uma quadrilha conseguiu roubar pelo menos 9 casas na Grande São Paulo. Os criminosos agem de moto e surpreendem as vítimas na porta de casa. Um deles usa uma mochila como disfarce de entregador. As vítimas são revistadas e tem tudo que é de valor roubado. Por outro ângulo, dá para ver as vítimas sentadas na calçada. Elas são mantidas ali para que os ladrões fujam. Esta é só uma entre várias imagens da ação de uma quadrilha que aterrorizava bairros da zona leste de São Paulo. E eles não se importam se as pessoas estão em 2, 3. Se tiver em 2, 3, eles aproveitam para fazer a limpa em todas as pessoas. Eles são ousados e sempre violentos. 2 dos criminosos já foram presos. Até o momento, 10 vítimas procuraram a delegacia para denunciar a quadrilha. Esse ajudante de cozinha, que prefere não mostrar o rosto, está traumatizado. Não é fácil, entendeu? Uma coisa muito assustadora. Eu não uso, mas não sabe se eles sozinhos de jeito nenhum, quando sair, ele esperar alguém vir. Ele conta que voltava para casa após o serviço, quando foi assaltado junto com uma colega de trabalho. Aí roubou a gente na esquina aqui. Aí quando liberou a gente, pegou nosso celular e tal, e saiu aqui, já correram com outro rapaz que vinha subir na avenida. E mais pra baixo na avenida, roubaram mais à frente, até atirar também. Nesse outro flagrante, dá para perceber a truculência com que os bandidos abordam um motorista dentro do veículo. Aqui o assalto é de novo na porta de uma residência. Eles são rápidos e estratégicos e fogem em poucos segundos. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos.
Mas nada foi encontrado, nem armas, nem objetos roubados das vítimas. Um dos criminosos tem passagem pela polícia por estelionato. O outro não tem antecedentes criminais, mas é considerado o mais violento do grupo. Era toda hora com a arma apontada para mim e ameaçando e falando qualquer coisa, atirando. As investigações continuam para identificar os outros envolvidos na quadrilha. Então a gente pede que as pessoas procurem a polícia que noticia o crime, que venham para proceder ao reconhecimento para a gente poder mantê-los presos. E um assalto terminou com um homem sendo arrastado pelo carro dos criminosos em São Paulo. Ele bateu a cabeça e perdeu uma parte da visão. Ele estava esperando o motorista de aplicativo quando foi abordado. O carro branco para na rua cheia de bares e restaurantes, que à noite é sempre movimentada. A árvore atrapalha a visão, mas atrás dela, os criminosos que estavam no veículo abordam a vítima. Ele esperava a chegada de um carro por aplicativo. Rapidamente, os ladrões arrancam o celular das mãos do rapaz e fogem. Inconformado, o homem decide correr atrás deles e se joga na janela do carro para tentar recuperar o aparelho. Mas ele acabou arrastado e, ao cair, bateu a cabeça com força no chão. Testemunhas chamaram o socorro e o jovem foi levado inconsciente para o Hospital das Clínicas. Como a vítima tentou recuperar o celular dela, eles então passaram a acelerar o carro, fazer zigue-zague em alta velocidade, até determinado momento em que ela caiu ao solo, né? E, enfim, bateu a cabeça, foi colocado em coma induzido, inclusive, né? E perdeu a visão de um dos olhos. O que chamou a atenção dos policiais é que 40 minutos antes do homem ser arrastado, uma outra vítima também foi assaltada na região. Ladrões com um carro igual roubaram o celular de um outro jovem da mesma forma. O crime aconteceu a 800 metros do assalto em que a vítima foi arrastada, no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Os criminosos param o carro branco na rua e o ladrão que está no banco de trás sai e pega o celular da vítima. Desesperado, o homem sai correndo atrás deles, mas o motorista arranca e a quadrilha consegue fugir. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, em janeiro de 2025, houve um aumento de 20% no número de roubos na região em relação ao mesmo mês no ano passado. Esse número elevado fez com que a polícia investigasse a ação de uma gangue que age no bairro. Então a nossa recomendação da polícia é para que não reajam aos crimes que são praticados, né? Patrimônio, hora ou outra, vai ser recuperado. Agora a vida e a integridade psicofísica, não. Pelas imagens do assalto em que a vítima foi arrastada, a polícia conseguiu identificar um suspeito. Ele foi preso no centro da capital paulista. 2 celulares que estavam com ele foram apreendidos. O delegado explica que as investigações dependem muito dos boletins de ocorrência. Por isso, as vítimas devem sempre ir à delegacia. E nós vamos prosseguir com as investigações. Aliás, é importante mencionar nesse sentido que uma testemunha reconheceu esse sujeito que foi preso temporariamente após as nossas investigações. Ele também faz um alerta. Usar o celular na rua pode ser um chamariz. Ainda no capítulo policial, a tentativa de assalto a uma farmácia em Guarulhos, na Grande São Paulo, acabou em troca de tiros. Um policial militar de 34 anos que estava de folga foi baleado e um suspeito de 19 anos acabou morto. Os 2 assaltantes foram flagrados pelas câmeras de segurança chegando de moto a essa farmácia. Um deles entra já apontando a arma para os funcionários e clientes. O policial de folga se rende, mas quando abaixa uma das mãos, o outro assaltante percebe e parte para cima dele. O bandido com o revólver atira na direção do PM e os 2 vão para o lado de fora da loja. O suspeito baleado no confronto foi socorrido e encaminhado a um hospital, mas acabou morrendo por ali mesmo. O revólver calibre 38 usado por ele foi encontrado pela polícia. Um tiro atingiu esse policial militar que foi levado para um outro hospital. O estado de saúde dele não foi informado até agora. A polícia está atrás do outro assaltante que conseguiu fugir. Essas imagens são muito importantes para que a polícia consiga chegar, então, até esse comparsa do ladrão que morreu.
Uma mulher foi presa depois de ser gravada ostentando um fuzil em um baile funk. Nas imagens, Bianca Duarte Franco, de 24 anos, aparece sorrindo e dançando enquanto exibe a arma. A jovem foi encontrada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Além dela, Laiane Tarlita Santos Santana, de 18 anos, e Calita Eduarda Ataíde, de 19, foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Antes da prisão, os policiais flagraram o momento em que uma das presas escondia as drogas debaixo do pneu de um carro. E aí você tem de novo o vídeo que levou a polícia a procurar por essas pessoas. Vamos virar o assunto um pouquinho? Vou falar para vocês de uma lancha que deu um show no ar. Você não ouviu errado, não, você vai entender. Durante uma competição de velocidade, essa lancha saiu da água e girou no ar antes de cair de cabeça para baixo do lago. A imagem é impressionante, olha aí. Esse é o momento, voou, não parece um pedaço de papel? Caiu ali com tudo de ponta, né, na água. Apesar de uma cena inesperada, os dois ocupantes do barco sofreram algumas fraturas, viu? Agora, nesse momento, eles se recuperam no hospital. A competição, que mistura velocidade e adrenalina, também ajuda a arrecadar fundos para as organizações de caridade. Essas imagens são do Arizona, nos Estados Unidos. E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem The Love School, a escola do amor. Ele xingava mesmo para doer. Eu chamava ela de que era muito gorda e que era feia, que ninguém ia querer. Costumo dizer que eu Jumento Coceiro. Você deitar do lado de uma pessoa que só te acusa, só te critica, só te xinga. Quando a pessoa te trata assim, você quer a distância dela. Daqui a pouco. Eu falei, já que você não tá nem aí, então eu vou arrumar alguém que tira. Te meti um chifre pra tu ficar esperta. Acabei traindo ele também. Na escola do amor. Vamos ver uma história bonita nesse sábado de manhã? Tô falando da história de honestidade que fez a diferença na vida de 3 pessoas no Recife. Uma delas é um entregador que encontrou uma bolsa com quase R$1.000 no meio da rua. O que você faria no caso dele, hein? Vamos ver o que ele fez. Era mais um dia de muito trabalho para o vendedor de frutas. Na última terça-feira, perto das 2 da tarde, ele caminhava pela zona norte do Recife. Seu Antônio só não percebeu que a bolsa rosa caiu no chão. Apesar de pequena, ela tinha uma grande importância para ele, R$ 948. Valor apurado de abril, que seria entregue ao dono da mercadoria. Procurei a bolsa e não encontrei. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu perdi o dinheiro, o dinheiro nem meu, é o dinheiro dos outros. Fosse meu, tudo bem, mas é dos outros. A responsabilidade é grande. Vim por aqui, aí não encontrei, voltei. De que forma a necessaire, com quase R$1.000 que havia caído aqui, foi parar novamente nas mãos do trabalhador? Por meio de uma corrente de boas ações, um movimento, encabeçado por um morador daqui da rua, Igor. Eu estava saindo para trabalhar em volta de 1h50 da tarde. Quando eu passei aqui nesse local aqui, achei uma bolsinha rosa. Fiquei em dúvida se era do caminhonista que tinha passado há 20 minutos atrás ou do rapaz que estava vendendo fruta. Ao ver o vídeo postado por Igor, o amigo de infância, Danilo, entrou em ação. Fazia mais ou menos umas meia hora que eu tinha comprado milho com o seu Antônio. Eu disse, Igor, eu sei de quem é. Aí eu disse, tu sabe mesmo, Danilo? Eu disse, sei sim, vou atrás dele. Então, peguei a moto imediatamente e cheguei no armazém que ele trabalha, né? Quando eu cheguei, me deparei com ele chorando na porta do armazém. Eu disse, o que foi, seu Antônio? Tá chorando por quê? Ele disse, eu perdi meu dinheiro, eu perdi o dinheiro para prestar conta. Aí eu disse, você não perdeu não, tá na casa de uma pessoa muito boa e honesta, que é Igor, ligou pra mim, Igor, tá aonde? Eu disse, não, tô em casa, pô. Ele feitou indo aí, achei o rapaz, né? O rapaz tá comigo aqui, aperreado. Pode vir, o dinheiro tá na mão. Eu entreguei o dinheiro dele, foi que ele disse, não, esse dinheiro nem meu é. Me abraçou, chegou aí quase chorando, cheio de lágrimas. Aquele pra mim, eu ganhei meu mês ali. Fiquei muito grato com ele, graças a Deus, é uma pessoa muito boa, firme e forte pra ele. Deus abençoe ele e a família dele. A gente vai te contar agora a história da Daiane, uma jovem que vivia um relacionamento amoroso de 3 anos já com segurança.
chamado Ricardo. Os dois se conheceram ali no ambiente de trabalho e ela estava bastante confiante de que tinha encontrado o parceiro para a vida toda. Só que ela descobriu que o segurança tinha outras namoradas. E o pior, viu? As promessas, manipulações e chantagens deixaram essa jovem com um prejuízo de 25 mil reais. Com uma boa lábia, ele seduz. Bom dia, princesa. Tudo bem, amor da minha vida? Como você tá? E quando a vítima percebe, já é tarde. Ele está no controle. Ele sempre usava muito esse ditado: o leão anda com o leão, o gatinho anda com o gatinho. Que ele quer uma mulher leoa, que é para ajudar ele, se não for para ajudar, não serve. Você é a mulher da minha vida. Olha, quando as coisas melhorar, a gente vai casar, a gente vai ter filho. Apaixonada e totalmente vulnerável, a mulher abre não só o coração, mas a vida dela para o homem que promete um futuro a dois. E é aí que a manipulação começa. O homem mexe no psicológico e finalmente consegue o que quer: dinheiro. Eu não conheço nada na vida, que eu ia viver sempre de pensão dos meus filhos, o meu trabalho nunca dava o suficiente. Mãe de 2 filhos, essa mulher conta que se viu sem dinheiro. Tudo para sustentar as supostas dívidas e desejos de Ricardo Ribeiro Camargo Potilhones, o homem que ela acreditou estar namorando. Nessa mensagem, Ricardo diz que precisa de 8 mil reais para pagar a documentação da moto dele. Mesmo sem 1 centavo na conta, a mulher diz que vai dar um jeito. Meu carro ele vendeu os móveis da minha casa, acabou com tudo. E se por algum motivo ela negasse o pedido, Ricardo fazia ameaças. Você é minha. Se algum dia você pensar aqui, eu te mato. Entre tantos pedidos, o prejuízo foi de 25 mil reais. Tudo em nome de um amor que nunca existiu. O que ela achava que era namoro por 3 anos, na verdade era só mais uma armadilha. A vítima passou a procurar perfis do homem nas redes sociais e encontrou uma mulher que denunciava Ricardo. Por mensagem, a mulher disse que Ricardo guardava imagens íntimas de mulheres para fazer chantagens. Uma pessoa que não quis se identificar colocou para mim assim: olha na gaveta dele que ele tem uma caixa cheia de pendrive. E nessa caixa tem um monte de gravação de várias mulheres que ele ameaça. Depois de descobrir toda a farsa, essa mulher passou a ir atrás de outras vítimas e já encontrou pelo menos outras 5 mulheres que caíram na mesma armadilha. Todas elas confirmaram essa mesma estratégia usada por ele. Elas disseram que primeiro Ricardo caça as mulheres numa situação difícil. As mais vulneráveis, por exemplo, um pai que está doente, uma separação ou um desemprego. E aí depois faz a abordagem, essa fase de encantamento. No momento certo, quando ele então percebe que elas já estão nas mãos dele, aí sim dá início ao suposto golpe. Muitas acreditaram, se entregaram. Aqui o prejuízo foi de 19 mil reais. A pressão psicológica era tanta que algumas não suportaram. Um ciclo de abuso emocional, chantagem, extorsão e violência. A vítima, que perdeu 25 mil reais, registrou um boletim de ocorrência. Ricardo aparece como investigado. Nós falamos com ele. Você nunca pediu dinheiro para essas mulheres? Nunca. Procuramos o advogado, mas até agora não tivemos retorno. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que investiga o caso como estelionato, violência psicológica contra a mulher, lesão corporal e perseguição. Eu espero justiça que, através dessa reportagem, apareça mais vítima dele e que ninguém tenha medo dele. E acreditar que vai haver justiça. Uma mulher foi presa depois de aplicar um golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. A vítima foi um turista francês que veio passar férias no Brasil. Raina Rocha da Cruz, de 19 anos, foi presa em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A jovem é suspeita de ter aplicado o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela em um turista francês.
Ela teria comprado com a ajuda de outras 2 mulheres. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. Esse turista nos relatou que conheceu essas meninas na Pedra do Sal, levou elas até um hotel em Copacabana, onde ele estava hospedado. Esse hotel não aceitou a entrada delas, então eles foram 10 minutos depois para um outro hotel que aceitou. E a partir dali que começou todo o crime, né? A imagem do circuito de segurança do corredor do hotel em Copacabana mostra o francês entrando no quarto com as 3 mulheres. O turista só acordou no dia seguinte com ferimentos graves no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. A vítima relatou ter sido drogada pelas mulheres, sendo arremessada de um veículo em movimento. Já lá no hotel ele se sentiu mal, mas ele ainda se lembra que depois pegou um transporte, um Uber, né, no final, já 4h30, 5 horas da manhã, para retornar ao hotel dele. E aí ele tem flashes, né, que ele foi jogado desse veículo, então ele estava com muitas lesões, na verdade. Foi socorrido na rua e levado até o Hospital Miguel Couto. Segundo a polícia, a vítima teve o celular e R$150 em dinheiro roubados naquela noite pelas jovens. No entanto, o maior prejuízo foi em transações bancárias, que juntas somam cerca de R$50 mil. O advogado de Raina diz que a defesa vai provar a inocência da jovem. Em que pese notícias e vídeos de que Raina, minha cliente, esteve em contato com esse turista, não há o que se falar de que esses valores supostamente subtraídos da vítima foram realizados pela minha cliente Raina. A gente volta agora a falar daquela jovem que passou por momentos de desespero durante um assalto em São Paulo. Ela pediu, por favor, para o criminoso não levar o celular dela. A reação foi de desespero. O dia amanhecia e a jovem ia para o serviço, só que no caminho os assaltantes anunciaram o assalto. O criminoso que estava na garupa desce e aponta a arma para a vítima. Perceba que, para a garota não correr, ela é segurada pelo braço. A moça resiste e é jogada no chão. A câmera não consegue flagrar, mas ele toma a força o aparelho telefônico. O homem monta na moto e os dois fogem. Assustada, a mulher corre. A ação não passou de 30 segundos, meio minuto, que vai ficar na mente da vítima por um longo tempo. O assalto aconteceu bem neste ponto. Aqui na rua tranquila, com pouca movimentação de comércio, muitos prédios e residências. A baixa movimentação no início da manhã contribuiu para que o caso acontecesse. A jovem de 19 anos foi vítima de roubo por volta de 6 da manhã. Ela seguia para o trabalho no bairro Guaianazes, zona leste paulistana. Essa questão do roubo voltou novamente. Tem câmeras ali, né, que o pessoal já começou a colocar novamente, então está bem complicado. Depois do crime, a vítima foi até uma delegacia da região e registrou um boletim de ocorrência. Ela afirmou que os homens estavam armados e que teve o celular roubado. Até o momento, os criminosos não foram identificados. Uma corretora de imóveis que estava fazendo um vídeo de divulgação acabou picada por uma cobra cascavel. Ela fazia imagens do condomínio que fica em Anápolis, no interior de Goiás, para mostrar novidade nas redes sociais. Enquanto ela registrava a caminhada pelo empreendimento, acabou atacada pela cascavel. Ela mesma chamou o socorro e foi atendida pelos bombeiros. Depois foi levada ao hospital, onde recebeu o soro antiofídico. A jovem continua internada ainda. Um sargento da Força Aérea Brasileira foi morto a facadas dentro de um bar perto de uma comunidade no Rio de Janeiro. O suspeito teria passado pelo Tribunal do Crime e foi espancado logo em seguida. Policiais da Delegacia de Homicídios da capital estiveram no local do crime para a perícia. O bar foi interditado, local cercado por bases militares. O sargento da Aeronáutica, Alexandre Piedade, estava fardado e tomava café em frente ao bar quando foi esfaqueado. O militar foi levado para o hospital da Força Aérea do Galeão, mas não resistiu aos ferimentos. Horas depois, a polícia militar foi acionada para uma ocorrência de cárcere privado no Morro do Barbante, a poucos metros do local do crime.
Segundo testemunhas, Lucas, do Nascimento Freire, de 28 anos, estava sob o efeito de drogas. Ele voltou ao Morro do Barbante contando para todos que havia acabado de matar a facadas um policial militar fardado. Só que Wagner Barreto de Alencar, conhecido como Cachulé, chefe do tráfico de drogas da comunidade, descobriu que, na verdade, se tratava de um sargento da Força Aérea Brasileira. Ele então determinou que Lucas fosse levado para o Tribunal do Tráfico. Lucas foi espancado e está internado no Hospital Municipal Evandro Freire sob custódia. Ele tem passagens pela polícia por homicídio, lesão corporal e ameaça. Em nota, a FAB lamentou a morte do sargento e afirmou que está colaborando com as investigações. E agora a gente volta a falar da brasileira que foi encontrada morta num hotel nas proximidades de Tóquio. A jovem estava sem os objetos pessoais e tinha passagem marcada para o mesmo dia em que o corpo dela foi encontrado. Nas redes sociais, a brasileira publicou vários relatos do que mais achava interessante no país asiático, como culinária. Eu peguei o ovo achando que era cozido, o ovo tá cru. Amanda Borges tinha 30 anos. Ela é de Caldazinha, na região metropolitana de Goiânia, mas atualmente morava em São Paulo. A Amanda viajou em março para a Coreia do Sul para cuidar de um parente do namorado. No início de abril, foi para o Japão participar de um intercâmbio e assistir a uma corrida de carros, esporte favorito dela. Amanda deveria ter viajado de volta ao Brasil no dia 1º de maio, mas não embarcou e horas antes do voo parou de responder às mensagens da família. O corpo dela foi encontrado pelas autoridades japonesas no hotel onde estava hospedada, com sinais de asfixia e sem os objetos pessoais. O Itamaraty e a Assessoria de Assuntos Internacionais de Goiás prestam auxílio aos familiares. O Japão é considerado um dos países mais seguros do mundo. No ano passado, em todo o país, aconteceram 912 homicídios e 1.361 roubos. Um criminoso bem diferente quase provocou um prejuízo numa loja no Paraná. Tô falando de um cachorro aí, ó, que tá andando com os amigos pela rua quando de repente percebe uma vaquinha de pelúcia na vitrine. Ele pega rapidamente o bicho e sai andando, como se não tivesse acontecido nada, como se fosse dele mesmo. A ação, apesar de rápida, foi flagrada pela dona da loja, que você viu, né? Foi ali atrás e recuperou o ursinho. E agora faz até uma campanha para esse cachorro ser adotado. Nada é por acaso, né, gente? Esse caso aconteceu em Marialva, no interior do Paraná. E você já ouviu falar em luta de dedos? Parece brincadeira de criança, mas na Alemanha é um assunto muito sério, com direito até a um campeonato oficial. Em clima de festa, competidores usando roupa típica com suspensórios e calças de couro se reuniram para o campeonato anual de luta de dedos. E a disputa funciona assim: 2 competidores se sentam frente a frente, prendem o dedo em uma alça de couro e, ao sinal do árbitro, começam a puxar. Quem arrastar o adversário primeiro é o vencedor. Parece simples, mas o duelo exige técnica, estratégia e muito treino. Tem até um aquecimento especial para o dedo. Tudo isso para honrar uma tradição que começou no século XIX. Para essa galera, mais importante do que vencer é manter viva essa disputa curiosa e cheia de história. Uau! Feriadão prolongado, você tá na praia? Praia tá cheia, viu? E ó, tem até baleia jubarte no litoral de São Paulo. A gente fala e pode provar. As imagens, olha aí, são de Ilhabela, no litoral norte do estado. Todos os anos elas fazem essa visita especial, né? A temporada de observação das baleias segue até agosto e promete um espetáculo de beleza para a região. A Ilhabela é um dos principais destinos para ver essas gigantes do mar. É uma oportunidade única, né? De estar perto da natureza, com muito carinho e respeitando ali a área dela. Olhar só de longe, viu? Um privilégio, imagens lindas de Ilhabela. E uma capivara resolveu dar um mergulho na piscina de uma casa. Nem o dia nublado impediu a capivara de curtir seu lazer. Só que o banho foi interrompido pela Guarda Municipal de Niterói, no Rio de Janeiro, que fez o resgate e levou a capivara de volta à natureza. Era um animal de 85 quilos, que estava saudável e que logo depois foi solto numa área de proteção ambiental.
O Guinness, livro dos recordes. E o Guinness, o livro dos recordes. Desculpa, é que eu que gravei essa história, Fabiana. É uma reunião pra lá de inusitada. Eles vivem no mesmo mundo, mas em extremos bem diferentes, pelo menos na altura. Em Idaho, nos Estados Unidos, um encontro adorável e divertido colocou frente a frente 2 recordistas caninos. Red, um dog alemão, tem 1,7 m de altura. Sim, porque para um recorde, cada milímetro conta. Já Pearl, uma chihuahua de apenas 9 centímetros, cabe literalmente dentro de uma caneca. Mesmo com quase 1 metro de diferença entre eles, o que se viu foi pura sintonia. Passeios no jardim, descanso no sofá e muitos momentos fofos que provam que tamanho não é documento quando o assunto é amizade. E agora você vai conhecer o Chico. Uma recepção calorosa. Oh, Chico! Parece que o Chico já sabia que a visita seria para contar a história dele. O Chico, ele é doido, ele gosta de todo mundo, ele pula, quer mordiscar o braço de todo mundo, quer brincar, quer trazer os brinquedos dele para brincar. Ele é um cachorro muito alegre. Recentemente, o Golden, que não tem uma das patas, emocionou o público ao participar de uma caminhada. Exemplo de superação que o Chico fez o percurso. O coração de dificuldade, mas ele cumpriu. Antes dele, ela já era tutora do Marley, um outro cachorro da raça Golden, que ficou paraplégico aos 4 anos. Quando o Marley morreu, eu fiquei muito mal, muito triste, até um pouco difícil falar disso. A partida do bichinho de estimação despertou Ana Flávia para a causa animal. Ana Flávia ainda vivia o luto quando uma amiga fez contato pedindo ajuda para encontrar um lar para o Chico, o único filhote da ninhada que nasceu sem uma das patas. E quando eu recebi, eu não pensei 2 vezes em dar um lar temporário para o Chico. Agora, lembram da caminhada? O Chico foi a atração da campida. A rotina de exercícios não é novidade para ele. Flávia decidiu levar o Chico para fazer uma atividade diferente. A gente percorreu os 2,5 km no tempo do Chico. Ele anda mais devagar, ele anda pulando, então ele cansa mais, é lógico. Na hora que a locutora começou a falar, foi extremamente emocionante. Eu comecei a chorar loucamente e todo mundo que estava ao redor começou a bater palma, ficaram muito emocionados, porque é uma superação, né? O Chico ter conseguido cumprir a prova. Mesmo ficando em último lugar, o Golden recebeu um troféu simbólico de campeão por ter conseguido completar a prova. Chico fez o percurso, merece o petisco. Ah, lindão. A locutora falando que era uma superação foi incrível, assim, foi um sentimento indescritível. Eu pensei muito no Marley, eu falava, ai meu Deus, se ele estivesse aqui, com certeza de alguma forma ele estava. Foi muito emocionante, eu fiquei muito feliz. É um prazer enorme cuidar de um animal especial. Eu falo que é um presente de Deus. O Marley foi um presente de Deus, ele foi o maior propósito da minha vida e o Chico é outro presente que eu recebi. E o Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Uma ótima tarde a você. Obrigada pela audiência, gente. Aproveita seu fim de semana. Mais notícias à 1h. Você fica agora com The Love School. A gente se vê. Até amanhã. Campo Minado. No cinema e também no jogo que marcou gerações, é preciso ter sorte, habilidade e raciocínio lógico para não acionar uma bomba. Afinal, o objetivo é permanecer no jogo. Em muitos relacionamentos acontece algo semelhante. Uma palavra imprópria no momento errado pode detonar discussões, brigas e agressões.